Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Esse texto, um texto bem prático. Eu vou ler ele uma vez, depois eu vou pedir para a igreja repetir, ok? Orai constantemente, assim diz a palavra do Senhor, a igreja. Amém? Em outras traduções, que é a mais comum de se ouvir é: orai sem cessar. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, que isso aí não é um pedido. Essa expressão não é um pedido, é uma ordem. É uma ordem. Eu quero pregar sobre o seguinte tema: oração como um estilo de vida cristã. Diga comigo: oração como um estilo de vida cristã. Partindo então desta premissa, que é uma ordem de Deus, ter a oração como um estilo de vida cristã é elevar o nosso relacionamento com Deus a um nível mais profundo. Grave isso no teu coração. Ter a oração como um estilo de vida cristã significa elevar o nosso relacionamento com Deus a um nível mais profundo. Aleluia! Ei, filho amado, ei, filha amada, Deus quer que você e eu tenhamos um relacionamento com Ele a um nível mais profundo. Quantos recebem essa palavra? É manter uma conexão diária com os céus, demonstrando a nossa dependência e confiança em Deus. É da vontade do Pai que o nosso coração esteja conectado com o dele em uma relação sincera e profunda. Deus quer que os nossos corações estejam conectados ao coração dele. É através da oração que cultivamos um relacionamento de amor com ele. E isso vai muito além de momentos de súplicas e gratidão. Além de meras palavras superficiais e mecânicas. É realmente entender a oração como estilo de vida cristã que nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Se você entender até aqui o que eu já falei, já está bom pra caramba. Você já entendeu o que Deus quer de você. Mas eu vou melhorar para você o que eu acabei de dizer. Se você quer viver uma vida sobrenatural, e vale dizer que este é o chamado de Deus para os seus filhos, para nós cristãos. Aprenda uma coisa: o cristão não pode viver uma vida natural. Ele não pode, menos ainda, viver uma vida carnal. Mas Deus nos chama para viver uma vida sobrenatural. Porém, não tem como vivermos uma vida sobrenatural se nós não temos uma vida de oração. É uma vida de oração que vai nos levar a viver uma vida no sobrenatural. E nós vamos ver isso aqui.
Quando vivemos a oração como um estilo de vida cristã, desfrutamos do poder do Evangelho de Jesus Cristo e somos recompensados pelo nosso Pai Celestial. O próprio Jesus deixou claro para nós, na oração modelo, em Mateus 6,9, que temos um Pai Celestial. Pois a oração inicia como? Quem lembra? É isso mesmo, vai. Pai Nosso. Pai Nosso. Aleluia. Ainda no Sermão da Montanha, Jesus, ensinando sobre a bondade de Deus, também deixou isso claro para os seus discípulos. Eu queria que colocasse aí, por gentileza, Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, na versão ARC. Eu quero ler com você esse texto. Eu vou ler os ímpares, os irmãos pares, amém? Já está aqui, vamos ler bem bonito. Lembra, eu não lembro se foi quinta. No último culto, eu acho que eu ministrei aqui na igreja, eu falei que você pode pedir a Deus as coisas, né? Não é pecado você pedir as coisas a Deus. Aí está o texto que diz isso. Então nós vamos ler esse texto, do 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A igreja, bem forte. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? A igreja. Ó. Se vós, e eu me incluo nisso, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Sabe por que você não vive o sobrenatural? Porque você não ora. Sabe por que você não tem vitória? Porque você não pede. Sabe por que você não avança? Porque você não bate. Jesus está deixando claro para os seus discípulos que nós temos um Pai Celestial. E nós também já sabemos que somos co-herdeiro com Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, Deus nos dá o direito de filiação. E essa filiação, ela é adquirida quando eu aceito Jesus. Capítulo 1. Versículo 12 do Evangelho de João. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, muitas vezes, nós não estamos avançando, nós não estamos conquistando, porque nem ter o trabalho de orar e pedir. Quando não, irmãos, a gente faz errado. Deus diz para você, irmão, isso aqui deve ferir muito o coração de Deus, o que eu vou dizer agora. A Bíblia está dizendo para mim e para você, Alexandre, pede. Porque é o que pede, recebe. Ele está dizendo para mim e para você, Wilson, bate. Porque é o que bate, se abre. E ele está dizendo, olha, se vocês que são maus, é como se ele dissesse, se vocês que são pecadores, quando um filho pede pão, você não dá pedra, quem dirá o Pai Celestial? Aí sabe o que você faz, vira crente 6 horas. Sabe o que é o crente 6 horas? Eu já cansei de falar aqui. Quem é o crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Você fica fazendo errado, você fica pedindo oração. Preste atenção, não estou dizendo que você não possa pedir oração e pedir que as pessoas te ajudem. Na verdade, essa é a palavra correta.
Aliás, vamos fazer a coisa certa. Você não tem que ficar pedindo oração a ninguém. Amém, irmão? Pode falar amém, que é amém mesmo. Eu não estou fazendo pegadinha, não. Você pode pedir ajuda de oração. Tem diferença, irmão. Aí você... Provérbio vai dizer que... É Provérbios Eclesiastes, né? Preguiçoso, vai ter com quem? Fala pro teu irmão assim, para de preguiça, irmão, vai orar. Hein? Fala, para com esse negócio de ficar só pedindo oração. Aí pior, eu vou na irmã do Coque. No irmão do Coco. Vai orar, buscar poder, irmão. A pessoa acorda 6 da manhã para ir num lugar que tem revelação. Mas não vem aqui orar. Porque ele não quer ter o trabalho de dobrar o joelho e clamar a Deus. O abençoado de meu pai, abençoada, você não precisa de mim. Eu não sou intercessor no sentido... Você tem livre acesso. Tiago vai dizer assim, olha, alguns pedem, mas não recebem. Porque pedis mal. Porque também para pedir tem que saber pedir, irmãos. Uma vez eu falei aqui na igreja, algumas vezes eu falei, na verdade. Quando a gente tinha aqui culto de oração, né? Quando a gente não trabalhava com célula ainda, Eduardo, era culto de oração. Aí eu falava muito isso aqui, eu falei assim, cara, você chega aqui na igreja, pro culto de oração, você é incapaz de dobrar o joelho. Eu falo assim, Senhor, que bom estar na tua presença. Senhor, tu és maravilhoso, tu és lindo. Senhor, sem ti nada sou, sem ti nada posso fazer. Você é incapaz de dizer, oi Senhor, boa noite. Tudo bom, Senhor? Como que o Senhor está? Mas quer pedir a Ele alguma coisa. Deixa de ser mal educado, irmão. Deixa de ser mal educado, irmão. Você nem falou com Ele, já quer que Ele te dê alguma coisa? Ih, te achou, hein? Já, pastora? Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus aí. Diante desta palavra, vamos meditar de que quando temos, escute isso, uma vida de oração, o nosso Pai Celestial nos leva a viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Tem gente vivendo uma vida cristã medíocre, uma vida cristã de fraqueza, só de fraqueza. É um outro ditado gospel que é o crente galinha da gola. Tô fraco. Porque ele não ora. Não tem vida vitoriosa para quem não ora. Os intercessores agora, quando alguém pedir oração a vocês, o irmão está orando também? A irmã também está orando? Vamos mudar essa cultura, irmãos. O diabo, ele sabe tanto, irmãos, do que o que eu estou pregando para você, que a palavra de Deus é verdade, que ele coloca cansaço, coloca sono. Você é capaz de dizer que não tem tempo de orar, mas fica 2 horas no WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Você não deixa de ver o status, os stories, os reels, os feeds. O que tem mais? Fala aí. É muita tralha, não, irmão? Você diz que não tem tempo para orar, mas vê seriado, sério, agora é sério, né? Seriado está na minha época. É sério. Aí você quer viver uma vida vitoriosa. Aí você começa a colocar, Henrique, culpa sabe aonde? No Evangelho. Esse negócio de ser crente não é assim também. Não é muito bom, não.
Aí ela fala assim, eu entrei para a igreja, tudo começou a dar errado. É porque você pensou que o evangelho é uma varinha de condão. Não é. O evangelho de Jesus Cristo tem princípios e valores. O evangelho de Jesus Cristo tem condições para você alcançar as coisas. E a oração é o que te conecta com a eternidade. E nós vamos ver isso aqui. Então, se você quer viver uma vida vitoriosa, você tem que fazer da oração um estilo de vida cristão. Então, em primeiro lugar, viver a oração como um estilo de vida cristã nos leva a viver uma intimidade profunda com Deus. Se você receber esta palavra, mudar a sua postura cristã e começar a ter uma vida de oração, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que você vai receber, é uma intimidade com Deus. No Sermão da Montanha, em Mateus 6,6, e diga-se de passagem que Mateus 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha que traz as beatitudes, ou as bem-aventuranças, os princípios e valores do reino. Na oração modelo, que eu já recitei aqui uma parte, diz assim, ó: tu, porém, quando entrares, vai para o teu quarto. Essa é a palavra que Jesus nos aconselha. Quando orares, entra no teu quarto. Dentro do contexto conjugal, debaixo da bênção de Deus, o quarto é um lugar de intimidade. Quando Jesus trouxe esse ensinamento, esse era um dos propósitos dele. Nos levar ao entendimento de que a oração deve ser um momento de desenvolvermos relacionamento íntimo com Ele. Porque intimidade só funciona a sós. Então, se você quer ter intimidade com Deus, você tem que ir para o quarto. E aí aqui o quarto pode ser aquele lugar que não necessariamente seja o quarto em si. Mas qual é o teu cantinho da oração? Tem gente que é no banheiro, não há problema nenhum. O problema não está no espaço geográfico, está no seu momento de dedicação. Embora existe um propósito aqui, Jesus está ensinando o quarto, porque o quarto é um lugar privado. O quarto é um lugar de intimidade. O quarto é um lugar de você estar só, um lugar de descanso. Mas eu quero frisar a característica do quarto como um lugar de intimidade. Você vai ver no ponto 2, o que gera na sua vida você ir para o quarto secreto da oração e passar a ter intimidade com Deus. Há um benefício extraordinário, Carlos e Fábio, quando nós entendemos isso. E eu tenho certeza que você, colocando em prática, vai viver coisa tremenda da parte de Deus. Aleluia. No quarto da oração, abrimos um canal de comunicação e fortalecemos nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial e experimentamos do seu amor, da sua presença e graça de maneira mais profunda. Essa intimidade nos leva a viver o extraordinário com Deus. Pois quando entramos no quarto da oração, entramos com o que? Escute isso. Quando entramos no quarto da oração, entramos com o que é nosso. Deixa eu achar aqui onde eu estava. Entramos com o que é nosso e saímos com o que é de Deus. Pois o texto de Mateus 6,6 diz: e teu Pai, que está em secreto,
te recompensará. Ir para o quarto da oração sempre resultará em recompensa. Por isso que você entra com o que é teu e sai com o que é dele. Aleluia, aleluia. Entramos tristes. Quantas vezes entramos tristes, Wellington e o Arla, no quarto da oração, mas saímos alegres, porque o Espírito Santo vem, a presença dele enche o quarto, e aquela presença vai mudando o seu estado de espírito. Quem já viveu essas experiências aqui? Ô, irmão, quantas vezes eu fui para o lugar secreto, a oração triste, chorando, cabisbaixo, sem ver a solução, Tiago, e de repente, a alegria do Espírito Santo, nada externamente mudou, Jonas, o problema às vezes continua lá, a guerra ainda está lá, mas a alegria do Espírito, Bárbara, contagia, e você sai fortalecido. Aleluia. Quantas vezes entramos e apresentamos os nossos problemas, mas saímos com as revelações de como solucioná-los. Quando você vê que não tem mais jeito, que você não está conseguindo achar como resolver, vai orar, irmão. Vai orar, porque Ele vai te revelar as estratégias. Lembra, não vou entrar nesse mérito, porque não quero entrar, vai ser de propósito, mas quem já ouviu esse testemunho vai lembrar da minha questão com a escola. Eu estava orando, o que Deus falou comigo? Eu não vi a solução, mas Deus falou assim comigo: quem é o Ezequiel daquele lugar lá? Joey. Que eu não podia falar que era Ezequiel, né? Ezequiel já está na eternidade há muito tempo. Ele me fez uma pergunta, mas ele me fez uma pergunta porque eu busquei a face dele. Eu falei: Senhor, o que eu faço? A escola vai fechar, tem dívida para pagar, o que eu faço? Quem é o Ezequiel desse lugar? Eu disse: eu. Então, assim eu digo para ti, como disse para o meu servo Ezequiel: profetiza. E eu profetizei, igual um doido de manhã, ninguém antes da escola começar, estava eu profetizando, e ali era meu vale, irmãos, ali era meu vale naquele momento, mas eu ecoei a voz profética. Ei, existe uma voz profética dentro de você, que você precisa ecoá-la na autoridade que é no nome de Jesus, irmãos. Qual é o seu nome, meu filho? Acho que eu sou ruim de gravar nome. Você que pediu a oração O Lorenzo veio aqui, ali, apóstolo, estou com uma amiga, está internada, teve AVC, aí disse: eu creio que se nós orarmos, alguma coisa vai acontecer. É isso? Oramos, irmãos, fizemos a nossa parte. O que Deus vai fazer? Eu não sei, não cabe a nós. Mas hoje ainda ou amanhã pode vir uma boa notícia. Apóstolo, ninguém sabe. Os médicos não entenderam nada. A mulher teve um AVC, quando ia ter alta teve outro, e continuou internada. Mas ninguém sabe como que foi isso. Do nada, do Neida, tudo mudou. Não foi do Neida não. Você e eu ecoamos a voz profética. Ecoamos a voz profética. Então você entra nesse lugar apresentando os problemas, não é reclamando dos problemas, é apresentando. Pegou a visão? Não é reclamando: Senhor, não aguento mais, eu estou te servindo. Até diz assim, né? Eu não sou merecedor. Não, aliás, você diz que é, né? Na verdade é o contrário, você diz que é. Tem uns que são arrogantes. Senhor, eu não mereço viver isso, passar por isso. Para de reclamar, irmãos, apresenta teu problema para Deus. Tem um corinho antigo aí, que diz assim, ó, não me atrapalha não, segura aí. Conta para Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor.
Não te desanimes, tome a sua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Aí vocês vão rir, ó. Quem faz assim, ó? Conta para Jesus aonde é. Os entendedores entenderam. Conta para Jesus, irmão. Conta para Jesus. E você vai ver o que vai acontecer. Quando entramos vazios, Richard, saímos cheios do Espírito Santo. Você entra vazio, Samuelzinho, lá no quarto secreto da oração. Mas quando você busca essa intimidade, você sai cheio do Espírito Santo. A grande verdade é que não há ninguém que entre no quarto da oração que não saia diferente de como entrou. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Digo assim comigo, sempre há, bem forte, sempre há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Você pode aplaudir ao Senhor? Número 2. Em segundo lugar, viver a oração como um estilo de vida cristã nos leva a acessar os tesouros preciosos de Deus. Irmão, eu estou pregando com uma vontade, você está vendo, né? Eu sei que você está vendo. É porque eu estou ecoando isso aqui, mas você precisa sair daqui outro. Porque se você não sair daqui motivado para orar, meu irmão, tu tem que se converter. Eu já não sei mais o que eu faço. Eu sei que quem convence é o Espírito Santo, mas eu estou me esforçando assim, porque você tem noção do que eu estou dizendo? Ter a oração como estilo de vida cristã te leva a ter acesso aos tesouros de Deus. A palavra grega para a palavra quarto, usada no texto de Mateus 6,6, no qual devemos nos retirar para orar, é tameion. Esta palavra era empregada para designar a sala de depósito onde podiam guardar tesouros. Oh, meu Deus, você está entendendo o que eu estou dizendo? A palavra quarto no grego aqui está dando a ideia de um depósito aonde se guarda tesouros, não é bagulho. É um quarto de lugar, um quarto de guardar coisas preciosas, ouro, prata, bronze, cristais, coisas desse nível. Deus está nos dizendo que no quarto secreto da oração tem tesouros, coisas preciosas nos aguardando para ser acessado e desfrutado. Aí você não ora. Aí você não vai para o quarto da oração. Então você vai acessar o quê? Você está entendendo, irmãos? E eu vou dizer para você, como cristão, como homem de Deus, o que eu estou pregando para você, eu testifico no Senhor. Eu tenho experimentado o que eu estou pregando para você, porque eu tenho dedicado a minha vida em oração. É no quarto secreto da oração, reservado para a comunhão íntima com o Senhor, que maravilhas e riquezas nos são reveladas da parte de Deus. Conforme já vimos em Mateus 6, que diz: teu Pai que está em secreto te recompensará plenamente. É no quarto secreto da oração
que nós teremos acesso. Coloca aí primeiro para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Aí coloca na arque mesmo. Eu vou pedir para vocês lerem os dois textos. Quando eu falar igreja, você vai ler bem bonito. Olha aqui para mim antes de você ler. Eu estou dizendo que você ter uma vida de oração te leva a ter acesso aos tesouros de Deus. Aí eu estou trazendo para você a informação do que significa a palavra quarto. Para dizer para você que o que eu estou te dizendo tem base bíblica. Eu não estou falando para você das minhas ideias. Jesus, quando estava dizendo, entra no quarto, ele está dizendo, entra no lugar onde eu guardo os meus tesouros. E acessa eles. A Ele. Aí eu vejo, irmãos, uma conexão desse texto. O que vem a ser esses tesouros preciosos? O que está em 1 Coríntios para mim, versículos 9 e 10. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10, amém? Vamos lá? Deixa eu ver se essa tradução está bonita. Bota na NVI aí, por favor. Volta para lá meu que estava melhor. Então vai aí mesmo. Aí, pronto. Vamos lá, quando eu falar igreja, você lê bem bonito. 9, 10. Vamos lá, igreja. Eita, glória a Deus, hein? Deus está dizendo para mim e para você, se nós acessarmos o quarto, o lugar secreto, nós vamos acessar, e aquilo que os nossos olhos nunca viram, aquilo que os nossos ouvidos nunca ouviram, aquilo que não subiu à nossa mente, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama ao Senhor tem vida de oração, porque quem ama o Senhor quer ter relacionamento com Ele. Porque se você diz que ama ao Senhor e não tem vida de oração, você só ama de boca para fora. E não vem com conversa fiada que eu estou te julgando, porque eu não estou te julgando. Se você ama, você quer ter relacionamento. Não existe amor sem relacionamento. Não existe. É o que Deus preparou para mim e para você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que a vida de muita gente não anda porque não ora. Meu Deus do céu. Esse é o diferencial do reino de Deus. Um reino onde os seus servos têm livre acesso ao coração do seu Senhor. E pode desfrutar de um relacionamento íntimo e profundo com Ele, por meio do seu Santo Espírito, através da oração como estilo de vida. Aleluia. Em terceiro lugar, viver a oração como um estilo de vida cristã, nos leva a romper em um poderoso avivamento. Em 2 Crônicas, capítulo 6, você vai encontrar o relato, onde Salomão está orando, consagrando o templo. E na oração que ele está fazendo, ao orar, ele fala: Senhor, que os seus olhos, que os seus ouvidos, sempre estejam atentos à oração que se fizer neste lugar. E de repente, na oração de Salomão, ele cria uma situação hipotética para Deus e diz: Senhor, mas se porventura o Senhor cerrar os céus, se porventura o Senhor enviar a praga para consumir a terra, se porventura, Senhor, o Senhor enviar a peste, porque o seu povo pecou contra ti,
Ah, Senhor, se o Senhor vier em juízo contra o seu povo que pecou contra ti, e o seu povo, Senhor, se arrepender dos seus pecados, usa de misericórdia, Senhor. Usa de misericórdia com eles. E aí no capítulo 7, a partir do versículo 11, Deus responde para Salomão. E aí no versículo 14 vem o texto muito recitado nas igrejas, pelos pregadores. Aí vem o texto de 2 Crônicas 7,14, que diz: e se o meu povo, a resposta de Deus, tá bom, Salomão, se porventura eu cerrar os céus para que não chova, se porventura eu enviar a peste, ou enviar a praga para consumir a terra, porque o meu povo pecou, há um caminho de volta sim, Salomão. Se o povo se arrepender, eu vou fazer algo. Então, Salomão, aqui está o meu padrão, aqui está o meu caminho para haver uma restauração, para haver um avivamento, para haver um renovo. Ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este texto de 2 Crônicas 7,14 é o padrão de Deus para o seu povo romper em um poderoso avivamento. Todos os avivamentos bíblicos e da história da igreja cristã romperam por meio da oração neste padrão. Qual padrão? Se humilhar. Tem que ter humilhação. Tem que ter rendição. Tem que buscar a face dele. Não tem avivamento também de varinha do condão. Tem que buscar a face dele. Tem que orar. Tem que se converter dos seus maus caminhos. Ei filho, ei filha, eu, o apóstolo William Leonardo, eu estou falando pelo título para você entender o peso do que eu vou te dizer. Eu tenho que me converter em muitas coisas ainda. Nós estamos numa jornada de fé. A santificação não é um ato, é um processo. E por que que eu não sou, por que que eu não sou santo, mas estou buscando a santificação? Por causa do pecado que habita em mim e em você. Enquanto ainda que estivermos, este corpo é corruptível, diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, vai tratar deste assunto. Até que chegará o dia que nós receberemos um corpo incorruptível. Então tem que se converter dos nossos maus caminhos. Senão não tem avivamento. E aí depois disso é que ele então sara a terra, irmãos. Então todo avivamento bíblico e da história da igreja rompeu por meio da oração. O povo estava orando. Pode ver todos, é o padrão de Deus. E na oração, geralmente de arrependimento, de humilhação. E não foi diferente aqui no nosso ministério. Em 5 de abril de 2020, quando nós estávamos no início de uma pandemia, o avivamento rompeu nessa casa, porque nós estávamos já pela segunda semana em jejum e oração, de humilhação, se arrependendo pelos pecados do Brasil. E isso que eu estou te dizendo, eu posso provar, está na live da igreja. As primeiras lives da nossa igreja, 2020. 2 domingos seguidos, em jejum pela nação brasileira. Só que no dia 5, houve uma convocação nacional. Deus manda eu pregar uma mensagem nesse texto de 2 Crônicas 7,14. E houve um romper da glória de Deus nas casas.
E eu quero lembrar vocês que a ordem de Deus para nós é que este fogo não se apague, e que esse fogo só aumente até que ele venha. E você pensa que eu estou desligado? O fogo está baixinho aqui, irmãos. O fogo está baixo, então está precisando de fogo. Não estou falando que o céu está baixo, não. A nuvem não tem descido, ou você acha que eu não estou percebendo? Os rios da glória de Deus não estão fluindo como antes. Esta palavra aqui tem que nos trazer para um realinhamento com Ele. Porque não tem avivamento sem oração, sem vida de oração. E quero te lembrar, o crescimento como nunca houve em toda a história da igreja, só aconteceu por causa do mover da glória de Deus. E se a gente não voltar a alimentar o fogo do avivamento, assim como ela cresceu, ela pode diminuir. Porque o que atrai não sou eu, o que atrai é a glória de Deus, irmãos. E quem veio para esse ministério porque ouviu dizer que tinha um avivamento aqui, e você achou que você ia entrar aqui, estou avivado, está amarrado em nome de Jesus. Te assustou? Esse era o propósito. Não, porque tem gente que é assim. Tem fogo ali? Deixa eu ver. Eu vou ficar cheio de fogo, quer ver? Não tinha nada. Essa igreja está vivendo avivamento. O abençoado, você não ora, você não clama, ainda vive no pecado. Você quer avivamento, você quer sentir fogo, você vai entrar no fogo do Espírito Santo e não vai se queimar, você vai se queimar no fogo do inferno. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória de Deus não pode vir num templo sujo e imundo. Você não vai viver avivamento nessa casa porque você entrou debaixo de uma atmosfera de avivamento. Você vai viver avivamento se você entender que há uma atmosfera nesse lugar, que tem uma graça de Deus aqui. Aí você vai falar assim: eu também quero viver esse avivamento, eu também quero entrar nesse fogo. E o que eu preciso fazer, apóstolo? Vida de oração. Aí você lá na sua casa, nem aqui não, lá na sua casa, lá no seu quarto, ou no seu cantinho de oração: Senhor, eu estou nessa igreja que está vivendo avivamento, eu estou vendo os povos sentir arrepio, sentir a tua glória. Outros pulam, outros dançam, outros dão cambalhota, outros rolam no chão, outros sapateiam, outros falam em língua. Senhor, Senhor, também quero, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me toque de forma diferente. Aí você vai chegar aqui, o fogo vai te pegar que tu não tem nem ideia o que vai acontecer com você. Porque não tem avivamento sem oração. Não tem como manter o fogo do avivamento sem vida de oração. Esse é o padrão para romper em um avivamento ou em um reavivamento. Porque se você talvez já viveu um avivamento e está com fogo embaixo, está precisando de um reavivamento. E aí eu te pergunto, e fica para você a resposta: como você se encontra espiritualmente neste momento? Como que você se encontra espiritualmente nesse momento? Se você precisa de um renovo nesta noite, coloca em prática esta oração, essa resposta, melhor dizendo, de Deus. Se humilha, busca a face do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer. Para de só ficar vendo o irmão cheio do Espírito Santo. Deus quer te encher também. Amém, amados? Quando decidimos, se você precisa de, já falei, né? Quando decidimos fazer a oração, da oração um estilo de vida cristã, rompemos em um poderoso avivamento e somos levados a níveis gloriosos da presença de Deus. Nada mais vai alegrar o coração do Pai do que separarmos tempo diário para mergulharmos em sua presença, para falar com Ele e ouvir a sua voz,
através do seu Santo Espírito, de sua palavra, desfrutando da sua poderosa companhia, nos enchendo do conhecimento da sua glória, assim como as águas cobrem o mar. Aleluia. Escute bem, quando você começa a ter essa vida de oração, de busca, de intimidade, de romper em um avivamento, eu disse ali que você começa a experimentar níveis da glória de Deus. Tem dia que eu consigo tirar 2 horas de oração, tem dia que eu consigo 1, meia hora, às vezes 2 horas e meia, depende do meu dia, às vezes eu tenho muitas coisas para resolver, mas eu tenho me esforçado o máximo para ter tempo com Deus. Mas o que eu quero dizer para você que assim, quando você alcança essa dádiva, você é impregnado pela glória de Deus, e as coisas de Deus começam a acontecer. O sobrenatural de Deus começa a se manifestar. E em um desses momentos que eu ministrando, Deus manifestou a glória dele. Eu estava ministrando lá no Projeto Obadia sobre os 4 rios da glória de Deus. E eu estava muito debilitado. Eu saí daqui da nossa conferência e peguei uma infecção intestinal. Talvez eu nem iria ministrar. E isso aqui que eu vou dizer prova que o que aconteceu foi sobrenatural. Está aqui o Arla, está aqui o Wellington, está ali o Gilbert, que estava lá também, alguns irmãos aqui da igreja. E na hora que eu estava ministrando de manhã, muito debilitado, mas eu estava tão impregnado da presença da glória de Deus, que chegou uma hora que o apóstolo teve que interromper, porque ele falava que conforme eu pregava, saía um rio da minha boca. Quando ele disse isso, irmãos, a glória de Deus inundou o ambiente. E eu estava tão debilitado que provava que aquilo que estava acontecendo não era humano. E a gente queria até ministrar curas e milagres, mas a dimensão da presença da glória encheu tanto aquele lugar, encheu tanto, que ou a gente interrompia e ia almoçar, ou a gente ia perder o almoço. Era no hotel que estava acontecendo o evento. E muita gente querendo ser ministrada, aí ficou para a noite. Aí à noite voltamos para o evento, para a conferência, e um ambiente da glória foi ali alimentado. E ali tinha um homem com 4 ligamentos rompidos, com a rótula do joelho do outro lado, por causa de um acidente, de muleta, e incrédulo, irmãos. Ele estava ali meio que forçado pela esposa. E aí ele foi ali orientado, receba oração de cura, e à noite a gente começou a ministrar curas. E ele falava que ele não ia cair, porque ele tinha crise com aquelas pessoas que caíam por causa do poder de Deus. Ele não vou cair. E ele veio para que eu orasse por ele. E ele estava com uma úlcera, porque ele estava usando uma medicação muito forte por conta das dores que ele estava no joelho. E então ele veio até mim e pediu que eu orasse primeiro pelo estômago dele. E eu comecei a orar, ali ministrando sobre a vida dele, aquela glória de Deus fluindo, aquela dimensão poderosa de Deus fluindo. De repente, que nome, plaque no chão. Aí quando eu acabei de orar pela barriga dele ali, irmãos, foi um dos milagres mais extraordinários que eu vivi no meu ministério. Aqui estava a minha mão na barriga dele, quando eu só fiz assim, ó, pro joelho, na autoridade que é no nome de Jesus, joelho, volta para o lugar, ligamentos, religuem agora. Irmãos, quem estava assim, o Pedro, estava de frente assim, o joelho do rapaz fez assim, ó, voltou para o lugar e plac, chegou a fazer um barulho. Os ligamentos foram religados.
Eu fui ministrando outras pessoas, o apóstolo, outras pessoas estavam ministrando. Daqui a pouco um pastor levantou ele, começou a orar ele. Daqui a pouco eu voltei nele e falei assim: meu irmão, Deus te curou, pode andar aí. Irmãos, ele não andou não. Ele correu. E ele dava glória, ele glorificava, ele chorava igual criança. Porque ele disse: eu vim para cá incrédulo, eu não cria nesses negócios. Olha como Deus é misericordioso, né? Por que eu estou contando isso para você? Eu estou contando para você isso, para você entender o que tempo com Deus dentro do lugar secreto pode te levar a viver numa dimensão da glória de Deus. E o que eu estou dizendo para você que eu venho vivendo no meu ministério, isso pode ser para você também. Ah, você não creu não? Você não quer não, meu irmão? Senhor, o que eles não querem, pode mandar para mim, Senhor Deus. Porque eu estou vendo, já vi 3 de muleta sair sem muleta. Já vi 4 pessoas com sangramento no reto sair curadas sem sangrar. E está curada até hoje. Eu já vi uma mulher no meio da igreja assim, com dedo de gatilho. Sabe o que é dedo de gatilho? A pessoa tem, quando tem derrame, que fica paralisado de um lado, as mãos atrofiam esses dedos e fica assim, ó. Só esses dedos fica assim, e fica assim o dedo, a mão. É por isso que é dedo de gatilho. Eu vi Deus num culto onde a glória de Deus encheu, estava o louvor da nossa igreja ministrando, eu ministrando a palavra, e Deus falou comigo naquele dia: eu vou curar aqui gente com problema de paralisia. E aquela mulher foi uma das que foi curada. Ela começou a gritar, irmãos, porque o dedo dela fazia assim, os dedos, ó, e voltou para o normal. Por causa de uma dimensão da presença, da glória de Deus, que Deus já fez manifestar aqui muitas vezes essa manifestação da glória, e que Deus está com saudade de manifestar a glória dele nessa casa. Mas Deus está falando para mim e para você: é tempo de ir para o secreto, é tempo de ir buscar a minha face, é tempo de buscar a minha presença. E se nós fizermos o dever de casa, a glória vai vir. Em quarto lugar, viver a oração como um estilo de vida cristã nos leva a vencer as nossas batalhas. Diga-se: leva-nos a vencer as nossas batalhas. O livro de 2 Crônicas vai narrar que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. A notícia que Josafá recebeu foi: grande multidão vem contra ti. O versículo 3 de 2 Crônicas, capítulo 20, diz que Josafá teve medo. Porém, o texto também diz que Josafá não se entregou ao medo. Diz que Josafá não entregou os pontos. O texto diz que ele se pôs a buscar ao Senhor, juntamente com todo o povo de Judá. E aí em 2 Crônicas 20, de 6 a 13, Deus dá a resposta. Versículo 14 vai dizer: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Versículo 15, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Você pegou a visão, meu irmão? Você pegou a chave do que Deus está dizendo? Deus está dizendo para mim e para você: diante da batalha, diante da peleja, das tribulações, Ele está dizendo: você pode até ter medo, não há problema. Você é ser humano. Porém, se você está enfrentando batalhas, você não deve se entregar ao medo.
você não deve entregar os pontos. Qual é o segredo, apóstolo? Buscar o Senhor. A notícia veio. Sabe aquele dia que vem aquela má notícia? Foi o que aconteceu com Josafá. Uma multidão que ia dizimar a sua nação. Ele teve medo. E não tinha como não ficar com medo. Existem batalhas que vivemos, que enfrentamos, lutas, adversidades, que nos causa medo, sim, pavor. Nos rouba as forças. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você é que, quando chegar este momento, não se entregue ao medo. Quando chegar esse momento, não entregue os pontos. E qual é a atitude, apóstolo? Busque o Senhor. Busque a face dele. Busca que você vai ver Deus agindo. Peça pelo socorro dele. Uma coisa certa, se você tem feito da oração um estilo de vida cristã, e você está enfrentando batalhas, Deus me usa nesta noite para dizer, assim como disse para Josafá: não temas, ou não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, dessa tribulação, dessa guerra, dessa peleja. Não se assuste, porque a peleja não é vossa, é do Senhor. Se você clamar, se você orar, Deus vai dizer para você: eu agora entro nessa batalha, e você não vai ter que lutá-la mais, eu vou ganhar, eu vou vencer por você. E o interessante, irmãos, olha aqui para mim, aqui que está o segredo. Josafá recebe a resposta. Olha como você tem que estar ligado, como que Deus age de forma sobrenatural, e você tem que ter visão de águia para você entender Deus. Deus diz para ele assim, fica tranquilo, não se assuste, essa peleja não é vossa, é minha. Mas Deus fala assim para Josafá: vai para a guerra. Já pensou? Hein, Alex? A peleja é minha, fica tranquilo, mas vai para a guerra. Eu falei para o senhor que eu estava com medo, Senhor. O senhor falou que vai me dar vitória e está mandando ir para a guerra. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não nos livra da guerra. Deus não nos livra das tribulações. Deus nos livra na guerra. Deus nos livra na tribulação. Só recebe o comando. Deus falou que a peleja era dele. Aí Deus deu uma estratégia. Bota os sacerdotes, bota os levitas, toque a trombeta e louve ao meu nome, aleluia. E a Bíblia diz que eles foram para a guerra e começaram a adorar o Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, Deus armava emboscadas para os seus inimigos. Deus está dizendo para você nessa noite, diante da guerra, diante da batalha, não recue, não se entregue ao medo. Clame a mim, busque a minha face, clame pelo meu socorro, porque quando você fizer isso, eu vou dizer para você: a peleja não é sua e minha, mas eles também vão dizer: vai para a guerra, apenas vai, encara e adore e glorifica o meu nome e deixa que eu vou dar o livramento. Então, enquanto estiver na guerra, na batalha, meu irmão, adore ao Senhor, ore e adore, ore e adore, ore e adore. E você vai ver Deus dando ordem aos anjos dele, ao teu respeito. E você vai ver o livramento do Senhor, teu Deus, para a glória dele. Você pode glorificar o Senhor? Aplauda ele. O salmista declarou: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Deus falando ao seu profeta Jeremias,
em um momento de batalha, disse para ele: Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse Deus é maravilhoso demais, irmãos, Ele é brabo demais. Então, em nome de Jesus, clama. É clamar e não reclamar. Clama. Clama e adora. Porque se você só clamar e não adorar, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você está murmurando. Mas clama, entrega nas mãos dele e começa a adorar. Sabe o que vai acontecer? A alegria do Espírito Santo vai te dominar. E você vai encontrar forças em Deus para esperar o tempo da vitória. E ela vai chegar. Ah, vai. Ela vai chegar, irmãos. Deus não falha. Em quinto e último lugar, a oração como um estilo de vida. Quem estava aqui de manhã vai lembrar do que eu falei de manhã aqui, quando a pastora ministrou. Viver a oração como um estilo de vida cristã nos leva a vencer a ansiedade. Ter uma vida de oração nos leva a vencer a ansiedade. Não vou nem pedir para levantar a mão quem é ansioso aqui. Mas se tem algum ansioso aqui, acho que não tem não. Mas se tem algum ansioso aqui, você vai levar uma lapada de Jeová agora. Mas vai ser para o teu bem. Você recebe? Tem um monte de ansioso aí que não quer falar, né? A ansiedade é uma emoção humana normal, frequentemente descrita como uma sensação de preocupação, nervosismo ou desconforto, especialmente em situações que envolvem expectativa ou incerteza. A ansiedade se torna um transtorno quando ela é excessiva e desproporcional aos estímulos. Exemplo: a pessoa sente ansiedade mesmo quando não há ameaças reais ou perigo iminente. E a pessoa está... Está nada acontecendo, mas já não tem dedo, né? Agora eu estou tirando onda, né? Que eu não rói mais unha, aleluia. É importante ressaltar que a ansiedade descontrolada interfere na vida diária, causando prejuízos no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos e em outras áreas importantes da vida, como a vida espiritual e ministerial, e mais. E aqui é o pior: pode levar à depressão. Eu falei recentemente que eu não desqualifico a depressão nem a ansiedade. Eu disse que não chamo quem está com uma ansiedade descontrolada ou com depressão de frescura. Eu não digo isso porque não é, eu sei que não é. Mas temos que falar nos púlpitos isso que eu vou dizer de novo. Muitos estão vivendo uma vida ansiosa, descontrolada e que está levando à depressão, porque não estão vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo significa, uma delas é ter vida de oração. E eu vou te provar na Bíblia que você tem como vencer a ansiedade. E aí você fica tendo prejuízos. Mas isso vai cair por terra hoje em nome de Jesus. A ansiedade é um pensamento, é um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Como cristãos, é preciso entender que quando... Aí tem a ver com o que a pastora ensinou de manhã. Como cristãos, é preciso entender que quando deixamos a ansiedade nos dominar, é um sinal da falta de fé e da confiança na proteção e no cuidado de Deus para com as nossas vidas.
Amados do Senhor, família Betel, amados que estão nos visitando, leve a sério o que eu estou dizendo para você. A pessoa que está com uma ansiedade descontrolada e a pessoa que está vivendo uma depressão é porque ela deixou de crer no poder de Deus. É porque ela deixou de confiar a sua vida nas mãos do Senhor, no cuidado dEle. O apóstolo Paulo, exortando a igreja de Filipos sobre a oração, ele trata deste assunto e nos dá o caminho para vencermos a ansiedade. Preste bem atenção, coloca aí Filipenses 4:6 na versão ARA. Filipenses 4:6, vocês vão ler. Aqui está o segredo, além do texto que a pastora leu de manhã, que é Mateus 6, a partir do versículo 25, que está dentro do contexto exegético e hermenêutico da oração, porque no capítulo 6, que Deus está tratando da oração modelo, e agora Paulo falando na igreja de Filipos, tratando sobre oração e sobre o tema ansiedade. Quando eu falar igreja, 1, 2, 3, igreja. Olha para o teu irmão, irmãos, olha aí. Repita comigo. Fala, amado, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sabe qual é o problema, irmãos? Tem muitos cristãos ansiosos, descontroladamente depressivos, porque não tem vida de oração. Simples assim, irmãos. Eu desafio qualquer um aqui que esteja passando por isso. Se você está tendo que fazer tratamento com medicação, continue. Mas eu te faço um desafio, paralelo ao seu tratamento, até você ficar livre deles, em nome de Jesus. E o que eu vou te falar, se você fizer, você vai ficar liberto rapidinho. Começa a ter vida de oração. O que está gerando ansiedade em você? O que você está sofrendo antecipadamente? Ou não, ou está sofrendo por algo que nem é real? Não tem nada acontecendo, você já está na expectativa de que vai acontecer. A resposta está ali, ó. Não andeis ansiosos. Antes, sejam conhecidas diante de Deus. Eu vou ler na tradução que está na minha cabeça. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Oh, meu Deus. Quando temos a oração como estilo de vida e buscamos colocar em prática este ensinamento de Filipenses 4:6, logo a ansiedade não nos domina. Até porque tem um princípio aqui que a psicologia usa. Quem já ouviu falar em catarse? O que é uma catarse? Você entra para o consultório do psicólogo, da psicóloga, e você começa a jogar para fora o que está te assolando. Isso é catarse. Você vai jogando para fora. A psicóloga vai te estimulando a você. Tá bom, o que está acontecendo com você? O que houve? Tá, mas por que aconteceu isso? Aí você vai jogando para fora. Muitas vezes, dependendo do grau que é, a pessoa já sai dali curada. Ela fala assim, eu estou outra pessoa. Por quê? Jogou para fora. Então, quando você faz catarse com o psicólogo dos psicólogos, já deu certo, irmão.
Eu já tive problema de ansiedade. Deixa eu falar para você. Eu já tive problema de ansiedade. No início, quando eu comecei a minha trajetória de pregação, irmãos, muitas vezes eu pregando, a crise de ansiedade vinha. Eu vou dizer o que aconteceu comigo, que a pastora, nós estávamos recém-casados, ela achava até que eu ia dar um derrame. E eu vou chamar de ondas, porque é a linguagem neurológica mesmo que diz, porque eu fiz ressonância, fiz tomografia, tudo que você imaginar. Comecei a tomar antidepressivo. De repente, quando eu estava na crise, a vista ficava turva. Quando essa onda de turvez na vista ia embora, então às vezes eu pregava, eu não estava enxergando ninguém. Um lado, irmão, certinho. Eu ficava achando incrível aquilo, certinho, até a língua, irmãos. Uma parte da língua dormente, um lado dormente, o outro não. Quando essa onda ia embora, mas vinha aquela dor para arrebentar o candango. Que eu tinha que ir para dentro de um quarto, ficar isolado, não era porque eu não queria ouvir ninguém, mas era tanta dor que eu queria ficar quietinho. Eu sei o que é isso. Mas eu falei assim, eu não aceito isso na minha vida. E busquei no Senhor um livro que me ajudou muito, do Augusto Cury. Vou te dar aqui uma receita poderosa. E essa posso receitar aqui, não tem problema, que não vai ter problema com internet. Que é um santo remédio também. Primeiro, a Bíblia, a palavra de Deus, vida de oração, amém? Aí, uma coisa secundária que vai te ajudar muito, que me ajudou. Foi um divisor de águas. O nome de um livro chamado, do Augusto Cury, Seja um Líder de Si Mesmo. Lê esse livro. Ele vai te ajudar a você domar os seus pensamentos. Porque ele vai dizer o seguinte, ele vai usar uma linguagem de teatro. Ele vai dizer que nós, normalmente, nós vivemos as nossas vidas como atores coadjuvantes. Isso quando estamos um pouquinho melhor. Quando não, a gente vive como plateia. A gente fica aí, isso a gente olhando para a nossa vida. Você senta na plateia e fica vendo a sua vida. Aí os seus pensamentos te dominando, te controlando, falando o que tem que fazer, você fica só assistindo. Aí ele vai dizer, não, ele vai te ensinar que o autor da sua vida nesse aspecto, é você. Então ele te convida a sair da plateia e sair do ator, de ser coadjuvante, ser o principal autor da sua vida. Então quando o teu pensamento fala assim, ó, e amanhã o trabalho, bicho vai pegar. Aí um gatilho, que vai gerar uma ansiedade. Aí você pega o teu pensamento e fala assim, e daí? Se der ruim, a gente encara. Você reagiu, o teu pensamento. Mas o que acontece normalmente? O cara vai e fica, ai meu Deus, não vejo a hora de chegar no trabalho. Ai, eu já vi que o negócio vai ficar ruim amanhã. Ai, será que eu vou ser mandado embora? Ai, será que vai me chamar a atenção? Aí você nem dorme. É assim ou não é, irmãos? Agora, faz assim, ó. Se der ruim, deu. E se me mandar embora, arruma outro emprego. Tu vai ver se você não vai longe. Não tem dor de cabeça, não tem enxaqueca, não tem nada, irmãos. Jesus vai te curar aqui hoje. Da ansiedade, da depressão. Você vai começar um caminho de cura. Pode ser que alguns sejam instantâneos, outros vão ser um processo. Qual é o remédio da cura, apóstolo? Começa a ter uma vida de oração com Deus e faça o que Filipenses está dizendo. Não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, Senhor, senta aqui, Senhor. Pode falar assim, que isso não é desrespeito, não. Senhor, senta aqui comigo. O Senhor é Pai. Lembra? A mensagem começando falando que Deus é Pai. Senhor, está acontecendo isso, e tu joga para fora, chora, esperneia, grita, mas faça na presença do Senhor. O salmista diz o que? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então clama, fala. Vai para a palavra, lê a Bíblia. Quantas vezes Deus me deu vitória porque
Na hora que eu não estava vendo solução, o Espírito Santo me trazia a palavra. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aí depois vai lá e compra esse livro baratinho. Qualquer livraria você encontra. E tem para baixar na internet também. Seja um líder de si mesmo. E você vai ver o que Deus vai fazer. A razão de muitos cristãos estarem sendo dominados pela ansiedade é porque não tem uma vida de oração. E consequentemente, a razão também é porque muitos cristãos estão em depressão. Assim como a oração nos aproxima de Deus, nos levando a crer e a confiar no seu poder, a falta de uma vida de oração nos afasta da sua presença, abalando a nossa fé e confiança nele. À luz de Filipenses 4,6, somos instruídos a levar as nossas preocupações e necessidades a Deus em oração, detalhando nossas necessidades e desejos a Ele. Detalha, conta detalhe. Ele quer te ouvir. Um segredo valioso de Filipenses 4,6, escute isso, é apresentar os nossos pedidos a Deus com ações de graças. Esse finalzinho aqui, irmãos, é uma chave poderosa, que ele fala que você tem que encerrar essa oração com ações de graças. Isso significa que devemos comparecer diante dele com gratidão, reconhecendo as bênçãos já recebidas por ele. Essa atitude fortalece a nossa fé, mesmo em meio às dificuldades. Sabe por quê? Porque lembraremos que ele nos deu vitória em outras circunstâncias, e que também nos dará nas circunstâncias atuais. Logo desfrutaremos de Filipenses 4,7, que ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você tem noção do que eu estou dizendo para você? A gratidão, que o segredo, William, da gratidão aqui é o seguinte: quando você estiver ansioso, sofrendo por coisas que ainda não aconteceram, e que talvez nem vão acontecer, você vai fazer a oração. Mas dentro disso, você também começa a ser grato. Senhor, apesar dessa situação, eu quero dizer para ti que eu sou grato ao Senhor. E começa a fazer um exercício mental, porque você vai lembrar que teve coisas que lá atrás Deus te guardou, te livrou, e talvez até pior da que você está vivendo agora. Aí quando você começar a lembrar do livramento que Deus te fez lá no passado, a sua fé será restabelecida para crer que Ele vai fazer de novo. Está entendendo? Coração grato. A gratidão, irmãos, atrai o favor de Deus. Porque Deus, Mateus, olha do céu, Dudinha, e vê que você está na luta, na dificuldade, mas você é grato a Ele. A gratidão, diga comigo, a gratidão atrai o favor de Deus. Oh, aleluia. E quando você faz isso, você experimenta da plena paz. Ei, Deus tem plena paz para você aqui hoje. Tem plena paz. Ele é o princípio da paz. Concluindo, esta mensagem nos leva ao conhecimento do quanto um crente em Jesus perde quando não tem a oração como estilo de vida cristã, pois este deixa de acessar as bênçãos que estão disponíveis para ele, que somente através da oração podem ser alcançadas. Eu começo agora a encerrar então esta mensagem te dizendo, ou melhor, te fazendo uma pergunta: como está a sua vida de oração? Se a sua resposta é apóstolo, péssima, ou se ela é nenhuma, então provavelmente você não está vivendo uma vida extraordinária que o Evangelho de Jesus Cristo nos proporciona. E isso não é teologia triunfalista, porque na mensagem abordamos que enfrentamos batalhas e muitas vezes a ansiedade quer nos dominar. Porém, quando temos a oração como estilo de vida cristã, vencemos as batalhas. A ansiedade não nos domina. Rompemos em um poderoso avivamento. Temos acesso às coisas preciosas do Pai, como filhos amados, e desfrutamos de uma intimidade
profunda com Deus. Portanto, deixa o Espírito Santo tratar com você nessa noite. Saia deste culto decidido a ter a oração como um estilo de vida cristã. E você vai ver uma chave espiritual virando em sua vida como crente em Jesus. E você vai viver um evangelho com demonstração de poder. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida hoje. Deixa ele trabalhar na sua vida hoje. Nós não vamos louvar agora, não. Eu quero orar com você. Ó, abaixa a sua cabeça. Só toca aí um dedinho, uma canção aí. Eu tinha que entregar essa palavra hoje para vocês. Esse é o momento de você orar. Eu quero te levar a esse exercício agora. Se esta mensagem te trouxe esclarecimento e te fez entender o quanto você precisa melhorar com uma vida de oração, esse é o momento de você fazer isso. A vontade de Deus nessa noite é que você diga para Ele: Espírito Santo, eu quero ter essa vida de oração. Me ajuda a ter esse secreto com o Senhor todos os dias. Não precisa começar com 2 horas. Começa com 20 minutos, 15 minutos, meia hora. Mas começa. E na medida que você vai começando, você vai começar a viver uma dimensão tão gloriosa da presença de Deus, que você facilmente vai orar 1 hora, vai orar 2 horas, vai orar 3 horas se você tiver condições. Por quê? Porque você, quando começa a entrar numa dimensão da presença da glória de Deus, você não quer estar em outro lugar que não seja aquele lugar da glória de Deus. Espírito Santo, a palavra foi entregue. Espírito Santo, nos eleva para um relacionamento mais profundo contigo. Espírito Santo, que já amanhã na célula, na terça-feira, no culto próximo de quinta-feira, nos próximos cultos, Pai, haja um reflexo da Tua presença gloriosa nesse lugar, em resultado da vida de oração que cada crente dessa igreja vai se posicionar a partir de hoje. Gera, Espírito Santo, esse amor, esse desejo de buscar a Tua face, de ter a oração como estilo de vida, de vir aqui as manhãs que puderem, de orar nos seus quartos, nos seus cantinhos de oração. Mas muda, Senhor Deus, muda a nossa postura com respeito à oração, Senhor. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.